A ultrassom demonstrou imagens de endometriomas, então é uma endometriose, mas a imagem às vezes confunde com os cistos hemorrágicos, mas um bom médico de ultrassom consegue diferenciar o que é endometrioma e o que é um cisto hemorrágico. E tem algo mais importante que o próprio ultrassom, a história clínica e o exame ginecológico. Então, unindo história clínica, exame ginecológico e ultrassom, aí sim pode-se chegar a uma conclusão final se é um endometrioma ou é um cisto hemorrágico. Eu já comentei algumas vezes que o diagnóstico de endometriose dá para ser feito nos primeiros minutos da consulta, ouvindo a paciente, fazendo as perguntas certas. Depois do exame ginecológico, você tem uma chance de acertar em até 80%. Os exames só complementam. Eu trato tanto do endométrio como do sangue também, mas o mais importante é saber se as células UNICAR que estão aumentadas realmente são aquelas que têm que ser tratadas. Tem algumas que não precisam ser tratadas, não. Eu já comentei algumas vezes também que tem células UNICAR do bem, que são importantes para a implantação embrionária, e tem aquelas que são do mal. Mas um exame bem feito, bem detalhado, laboratorial, pode identificar quais são as do bem e quais são as do mal. Eu só trato aquelas células UNICAR que estão aumentadas, sendo aquelas que prejudicam a implantação. Aquelas que não prejudicam, eu não trato. A morfologia de Kruger é importante. Sendo um pouquinho abaixo como essa, pode atrapalhar um pouquinho, mas a gestação natural, sim, você consegue engravidar naturalmente. Se não tiver mais nenhum problema, com certeza você acaba conseguindo. Sim, eu concordo, está perfeito, mas se você tem SAF, tem que acrescentar também a enoxiparina. Só o intralípide não resolve. Como você tem SAF, acrescenta-se a enoxiparina. Dando o cálculo prontinho para você, a data provável do seu parto é 9 de junho de 2022. A regra prática é tirar 18 dias do dia da sua transferência e você somar 7 e tirar 3 meses da data que foi feita a transferência. A maioria não tem sintomas antes do beta-HCG. Não crie expectativa sobre isso. Espero que você esteja grávida, mas sintomas não é comum ter antes do beta-HCG positivo. Vale a pena se você tiver menos do que 35 anos, uma ótima reserva ovariana, seu marido tiver um sêmen muito bom e não tiver nenhum outro fator de infertilidade. Nessa situação, eu acho recomendável, costumo fazer, acho muito bom, com ótimos resultados. 9 dias após a TEC já deve dar positivo o exame de farmácia, mas o ideal mesmo é fazer um exame de sangue, é mais preciso, mas se você não aguentar a ansiedade, faz de farmácia mesmo, eu espero que dê positivo. Sim, tem algumas publicações que mostram que há um discreto aumento da incidência de malformações cardíacas nos bebês provenientes de fertilização in vitro, mas é muito discreto, é uma diferença ínfima. Pode acontecer, mas é bem raro. Sim, eu acho recomendável a enoxiparina, mas não a gravidez inteira, umas 234 semanas de gestação, mais ou menos isso, tá bom? Bom, a sua hiperplasia glandular endometrial deve ser sem atipia, que não tem problema nenhum. Mas é importante nesse caso que você faça um tratamento prévio dessa hiperplasia e depois prepare o seu endométrio para a transferência embrionária. Mato Grosso não é tão longe assim. Eu tenho várias pacientes em Mato Grosso e de outros estados mais longe ainda. Você pode fazer todo o tratamento à distância e vem para São Paulo só na hora da coleta dos ovos. Fica no máximo 4 dias aqui. Dá para fazer tudo por telemedicina. Eu indico o Torcotec de olhos fechados. Para mostrar a veracidade dessa minha indicação, sou capaz de num cartório assinar em 3 vias e ainda reconhecer firma. Ele é excelente. Só existe uma pessoa no mundo melhor do que ele. Adivinha quem é? Golfo bom, sinceramente, não é preocupante. É uma alteração da normalidade, algo muito comum. Não tem uma importância maior, pode ficar tranquila. E o estradiol em doses altas inibe a ovulação, tanto é que nós usamos o estradiol em doses mais altas para preparar o endométrio para fazer a transferência embrionária, mas às vezes falha e pode ovular a si mesmo, mas pode inibir. Eu, particularmente, acho que só um comprimido de estradiol é muito pouco. A progesterona está ótima, mas faça uma dosagem hormonal. Mas, a princípio, um único comprimido de Primogina me parece pouco demais. Fale com o seu médico. Sim, perfeito, 24 a 36 horas. Pode até fazer de 18 a 48 horas, não tem problema nenhum. Mas é um prazo satisfatório, tá bem assim, vai em frente. Eu gosto demais de fazer transferência de embriões em ciclo natural. Você aproveita a força natural do seu ovário com os hormônios próprios seus e prepara o endométrio naturalmente. É um pouquinho complicado ter uma ovulação antes da hora, mas é uma boa maneira de você preparar o endométrio. Sim, é muito excelente, mas é bom complementar com uma ejaculação antes da coleta oficial para a fertilização dos óvulos, umas 12 horas antes, e também um tratamento prévio com antioxidantes importantes. Aí fica perfeito. Não precisa fazer nada. Deixa seu ácido úrico baixinho mesmo, não atrapalhe nada. Siga em frente, tenha fé, acredite e tudo vai dar certo.
Sim, o exame ERA pode ser interessante naqueles casos que você acredita que a janela de implantação possa estar deslocada ou para mais ou para menos. Isso é, não é 5 dias de progesterona como a maioria das pessoas. Pode estar deslocado. Então, nesses casos, faça o exame ERA que vai ajudar bastante. Não, sinto muito. Não tem nada a ver. Nada a ver. Depende da cirurgia que foi feita na sua laparoscopia. Se você fez uma retossigmoidectomia que tirou um pedaço do intestino, 5, 6 meses. Se foi uma endometriose leve, uma coisa pequena, 1 mês e meio. Depende do que foi feito, né? Bom, de um modo geral, se você tem 33 anos e ainda não fez seu hormônio timoeriano, você está atrasada. Você tem que fazer assim, para ter uma ideia como está a sua reserva ovariana. Mas se você tiver alguma patologia aí no útero, tem que fazer a cirurgia, faz, mas nada a ver com a reserva ovariana. Sim, o ideal, se você tem adenomiose, é fazer o exame ERA com o bloqueio hormonal, igualzinho como vai ser feito na hora da transferência embrionária, certo? É isso que eu acho. Sim, o ideal, se você tem adenomiose, é fazer o exame ERA com o bloqueio hormonal, igualzinho como vai ser feito na hora da transferência embrionária, certo? É isso que eu acho. Mas o ideal é você aproveitar o mesmo bloqueio hormonal do ERA, aproveitar também para a transferência embrionária, dar uma esticadinha. Não faça nenhum intervalo e menstrua no meio, não. Vai direto, tá bom? Bom, blastocístio 5A, você está me informando. Lindo, espetacular. Espero que você engravide. Você não me perguntou nada, né? Você só botou blastocístio 5A. Lindo. Para hemofilia, o tratamento básico é enoxaparina. É importantíssimo isso. E em alguns casos, você tem que também acrescentar o metilfolato. Simples assim. O hormônio multimileriano baixo não impede a gravidez espontânea, a gravidez natural. Isso significa simplesmente que você tem um baixo estoque de óvulos disponíveis para engravidar. Então é bom você engravidar rapidinho, só isso, mas pode acontecer naturalmente. Eu não conheço a técnica do balão para engrossar o endométrio. Me manda alguma referência que eu vou ler um pouco mais a respeito, mas eu desconheço. Eu conheço várias estratégias para engrossar o endométrio, inclusive o PRP eu uso bastante com sucesso, mas técnica do balão eu não conheço. Essa pergunta é muito boa. CD56 simplesmente alta não significa que tem que ser tratada. Tem que comparar com a CD163, CD16, ver a proporcionalidade entre elas e aí a gente conclui se deve tratar ou não. Complicado, né? E explicar detalhes aqui em 15 segundos é praticamente impossível. Eu vou ver se gravo um vídeo essa semana. Eu estou lá prontinho para fazer essa gravação explicando passo a passo. Preciso ter um tempinho para isso, mas é o que eu quero fazer. Hoje em dia o repouso absoluto não tem nenhuma indicação. Eu particularmente faço minhas transferências embrionárias depois do almoço. Eu recomendo aquela tarde ficar em casa quietinha, deitadinha em casa, mas no dia seguinte vida 100% normal. Adoro vocês, fiquei muito feliz de vocês terem me enviado o ultrassom obstétrico que você realizou. Gostei mais ainda que vocês gostaram do médico que eu indiquei para vocês e é perto da sua cidade. Quero ver logo esse bebê nos seus braços, rapidinho. Obrigado pelo carinho de me chamar de querido. E a resposta é sim, logo após a coleta dos óvulos, você pode ovular naturalmente e muitos até engravidam logo após a estimulação e a coleta, tá bom? Bom, excelente. A expectativa do número de óvulos na primeira estimulação eu calcularia de 12 a 16 óvulos, por aí. Talvez mais, talvez menos, mas por aí, 12 a 16 está de bom tamanho. Eu não sei o que é Procreio, acho que você quis dizer progesterona, mas nesse caso a minha resposta é, no meu entender, eu que opero endometriose, não há necessidade de tomar progesterona 3 meses antes da cirurgia. Eu não indico nesses casos. Não é o único tratamento fazer a retirada das trombas, você pode fazer a salpingoplastia, que é uma cirurgia plástica das tubas, mas os resultados são pífios, muito pequenos, normalmente não vale a pena, tá bom? Ou tentar um tratamento clínico, mas só se a sua hidrossalpinge for muito pequenininha, porque se for grande, tratamento clínico não resolve absolutamente nada. Está perfeito. Em alguns casos, quando a paciente tem um peso corporal acima do ideal, nós passamos para 60 mg da enoxaparina. Mas você pode fazer um exame chamado anti-XA, e você vai saber se essa dose está correta ou não. Mas a princípio está sim, bastante comum, um pequeno sangramento e a descamação do endométrio que já estava grosso devido ao seu preparo, mas tem um pequeno sangramento, é muito comum, mais fácil, uma ultrassom de controle para se ter certeza absoluta que é isso mesmo que eu falei. Normalmente eu não recomendo biópsia embrionária para pacientes que recebem óvulos de uma doadora, porque a doadora tem 25, 26 anos, 28 anos, não há necessidade. Você tem 40 anos, mas o óvulo é de uma mulher de 26, 28 anos por aí. Mas tem paciente que quer fazer a biópsia embrionária a si mesmo. Não é uma recomendação médica, mas é um direito dela. Eu não recomendo, mas se quer fazer,
pode fazer, é um direito da paciente. Trocar de médico é uma solução só se você estiver insegura quanto a esse profissional. Mas com 45 anos, se você fez aspiração de óvulos, não teve óvulos, nem formou embrião, é uma coisa que pode acontecer com muita frequência, mas isso é uma decisão sua. Eu recomendo ficar uns 20 minutos na clínica, depois vai para casa. Como eu faço depois do almoço, ela fica aquela tarde quietinha em casa, mas no dia seguinte, vida normal, sem exagero, sempre. Não há nenhuma necessidade de ficar em repouso 2, 3, 4 dias. Só ficar dias em repouso só serve para aumentar o estresse e não aumenta em nada a chance de gravidez. Então eu já me considero exagerado porque eu peço para ficar à tarde em repouso. Mas nem é tão necessário assim. Agora, ficar mais do que isso é exagero. Normalmente não, a não ser que a paciente tenha um histórico de abortos repetidos. Aí sim poderia ser uma causa. Aí nessa situação é indicado fazer fertilização in vitro e biópsia embrionária, mas só se tiver um histórico. Mas a princípio é uma alteração discreta. Obrigado por essa manifestação que você gosta de mim, mas quanto ao seu caso, a gravidez por óvulos doados é mais provável, mas com seus óvulos não é impossível. Simplesmente é estatisticamente mais provável com ovo doação. Não, não é verdade. A não ser que você tenha óvulos muito ruins ou idade avançada, aí sim a ovorecepção dá uma chance maior, porque é proveniente normalmente de mulheres que já engravidaram e os embriões excedentes já estão doando, mas só nessa situação. Eu aceito até 55 anos, desde que você esteja com uma saúde plena, super bem, maravilhosamente bem. Aí, nesse caso, até 55 anos eu aceito. Mostrei a sua pergunta, resumido e objetivo, já disse tudo. Se você tem 43 anos e já tem uma preocupação com a parte financeira, quem dá a maior chance, a máxima chance de engravidar é com óvulos doados. Então a indicação para você em especial é a ovo doação. Sim, oração é fundamental. Eu me baseio na ciência, na inspiração e na fé. Durma bem hoje, durma bem amanhã, alimente-se bem adequadamente e estaremos juntos na terça-feira em busca desse bebê saudável o mais rápido possível, até terça-feira. Sim, seu TSH está bastante alto. Para eu ter um TSH ideal, deve estar ao redor de 2,5, no máximo 3, não mais do que isso. Trate direitinho para que ele abaixe e a sua tireoide fique tinindo maravilhosamente bem. Bom, normalmente a tireoide fica normal, se adapta à dose em 2 meses no máximo. Então, se não for essa dose certa, tem que reajustar até ficar a tireoide perfeita. Se não for 50, 75, ou um pouco menos, um pouco mais. Mas vai em frente. 48 anos, você tem sim chance de engravidar. Você pode tornar o seu sonho realidade, mas não com seus próprios óvulos. Você tem 48 anos. Use óvulos de doadora e torne seu sonho realidade. Com seus óvulos, praticamente impossível. Hoje em dia, o assist hatching só é indicado em caso de biópsia embrionária. Nós não realizamos mais o assist hatching em pacientes que têm mais do que 38 anos ou estão com embriões congelados. Só no caso da biópsia embrionária, só assim. Eu acho que a progesterona está excelente, mas o estradiol, no meu entender, está muito baixo. Eu faria uma complementação com medicação estradiol. Nesses casos, realmente o ideal é o banco de sêmen. Para você saber mais detalhes como funciona o banco de sêmen, vai no site do IPGO, www.ipgo.com.br/banco de sêmen. Lá você vai saber todos os detalhes sobre os bancos de sêmen, como funcionam. Eu não vou considerar como normal. Eu vou dizer para você que é muito mais frequente em mulheres com mais de 40 anos do que em 30 anos. É bem mais frequente. Por isso, nós recomendamos nessa idade que se faça fertilização in vitro e mais biópsia embrionária para se identificar esses bebês especiais. Essa é a melhor maneira ou a única maneira de se excluir o nascimento de bebês com alterações cromossômicas graves, como síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards. Então, naturalmente, a chance de ter bebês com problemas especiais é muito maior. Que chique responder s'il vous plaît. Mas a resposta aqui é realmente arriscado. Com 4 folículos, você pode ter uma gestação múltipla de 2, 3, 4 bebês. 2 bebês, tudo bem, mas 3, 4 já é muito arriscado. Então, tenha relação sexual usando preservativo ou não. O útero septado aumenta a incidência de aborto até falhas de implantação. No meu entender, o útero septado é igual a cirurgia. É uma metroplastia, uma cirurgia tranquila por histeroscopia que você faz num dia e sai no mesmo dia de alta para casa. Opere, é melhor. Tenho certeza absoluta que seu bebê é lindo, maravilhoso, um verdadeiro príncipe, porque todos os bebês que eu ajudo a fazer são lindos e maravilhosos. Com a ajuda de Deus ainda são mais perfeitos ainda, é perfeitíssimo. Eu acho ótimo, acho o círculo natural maravilhoso, vai em frente. Eu uso muito o círculo natural e gosto demais. Vai em frente, tenha fé e tudo vai dar certo. Eu gosto de pelo menos 50, mais do que 30 é bom.
mas mais do que 30, próximo de 50, eu acho mais do que perfeito. Essa pergunta é muito fácil de responder. Você começa fazendo uma consulta com um médico especialista em medicina reprodutiva e ele vai tomar as decisões certas. Comece assim. O exame chama-se ressonância magnética Cine Mode Display. Se você for no site do IPJ e se você digitar www.ipj.com.br falhas de implantação, você vai ver a descrição desse